A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é com muita alegria que eu os recebo aqui para mais um subsídio de Escola Bíblica Dominical. Lembrando que a partir de hoje nós começamos um novo trimestre. E agora nós vamos tratar a respeito da Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas e também da Epístola de Paulo aos Efésios. Então, são aulas extraordinárias, um material de extrema profundidade. É por isso que você, professor de escola bíblica dominical, você precisa estar atento em relação ao conteúdo da revista, mas também principalmente em relação ao conteúdo das Sagradas Escrituras. Haja vista que o plano de educação cristã continuada tem como objetivo a exposição das Sagradas Escrituras. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, eu quero convidar você a se inscrever. Inscreva-se aqui no nosso canal, não custa nada para você e nos ajuda de montão, ok? O nosso projeto está crescendo, Deus tem abençoado, mais pessoas têm sido alcançadas e eu quero que você faça parte disso, ok? Curta, comente, compartilha lá no grupo da igreja, compartilha com o pessoal. Outra coisa, meus amados, antes da gente entrar na nossa lição, caso você queira o material que eu vou projetar aí na tela de vocês, o material em PowerPoint, é só me chamar no WhatsApp, que eu vou colocar na tela de vocês agora, e com todo o prazer eu vou compartilhar, ok? Se quiser toda semana também, eu compartilho com vocês toda semana. Então, esse é o nosso maior prazer, ajudar. Haja vista, inclusive, esse projeto aqui tem esse objetivo, a edificação do corpo de Cristo, ajudar os professores de escola bíblica dominical a terem uma aula mais fluida, uma aula mais técnica e mais bem preparada. Outra coisa também, isso aqui é novidade específica deste trimestre. Eu preparei com todo carinho, com todo amor, um comentário bíblico versículo por versículo da Epístola de Paulo aos Gálatas. E o melhor de tudo, totalmente gratuito. Caso você queira esse material, me chama no WhatsApp, que eu deixei lá na tela de vocês alguns minutos atrás, e pede ele para mim. Olha, Cristian, eu quero um material em slide, lá, o PowerPoint. Não, Cristian, eu quero o PDF, o comentário bíblico aos Gálatas, totalmente voltado para quem quer dar aula. Tá? Um comentário específico para quem quer dar aula de escola bíblica dominical, ok? Totalmente gratuito e para você que quer melhorar a sua aula. Ah, Cristian, ainda não dou aula, não tem problema. Pode pedir lá que eu te forneço material, não tem problema nenhum. Como eu disse, nosso maior prazer é poder ajudar vocês, ok? Vamos lá para a nossa aula de hoje? Gálatas e Efésios, a verdadeira liberdade e a unidade do corpo de Cristo. Ele já deixou separado logo no título o assunto principal das duas epístolas. Haja vista que Gálatas tem como ponto principal a liberdade cristã. Inclusive, a Epístola de Paulo aos Gálatas é o maior tratado neotestamentário a respeito da liberdade cristã, da liberdade que nós possuímos em Cristo. Nós não estamos presos debaixo ou sob dogmas religiosos. Em Cristo nós somos livres disso tudo. Pela graça de Deus, nós somos livres de todas as amarras humanas, inclusive de pessoas que querem promover a salvação pelas obras. Este é um dos pontos mais sérios da Epístola aos Gálatas. Hoje a gente vai discutir bastante sobre isso. Eu vou mostrar para vocês qual é o ponto do apóstolo Paulo, tá? Ele fica extremamente chateado, posso dizer, ouso dizer, que ele fica até mesmo irado com a forma como aquelas pessoas estavam encarando a salvação. Nós sabemos, irmãos, nós cristãos, crentes em Cristo Jesus, nós sabemos que a salvação é pela graça, não é por meio das obras, é somente pela graça. Porém, a partir do momento que nós colocamos qualquer pinguinho de obra humana, a gente está desconfigurando o evangelho. E isso, meus amados, é uma coisa extremamente séria. A gente não pode deixar o negócio passar batido, ok? Então é sobre isso que nós vamos discutir, é sobre isso que o apóstolo Paulo discute, e é sobre isso que você, professor de escola bíblica dominical, precisa enfatizar na sua aula, ok? Então tenha em mente o foco principal da mensagem aqui. Hoje
o objeto de estudo da lição de número 1 é o capítulo 1 da Epístola aos Gálatas, que tem como tema a inconstância dos Gálatas. E por que eles eram inconstantes? A gente vai ver tintim por tintim aqui, meus amados, versículo por versículo, analisando juntos, ok? Nosso texto áureo está lá no versículo 8 do capítulo 1, que nos diz o seguinte: Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Em algumas versões vai estar escrito um outro evangelho além do que vos temos pregado. Gente, uma breve, pequeníssima introdução a respeito deste texto áureo. Aqui é coisa séria, tá? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, tá? Ainda que um anjo vindo do céu. Nós vivemos num tempo de imenso secretismo religioso. Muitas pessoas têm misturado a fé cristã a outros dogmas, até mesmo a religiões pagãs, mostrando, tentando provar que a salvação não é pela graça somente, ou colocando um monte de cacareco, né, um monte de objeto místico, misturando com a fé, né, a água ungida, a vassoura ungida, o chicote ungido, a água do Rio Jordão. O Evangelho de Cristo não tem nada disso, irmãos. Nada, absolutamente nada disso. E o apóstolo Paulo está deixando bem claro, ainda que alguém se apresente como um anjo do céu, que seja anátema. O que é anátema? Anátema é maldito. E nós vemos inúmeras religiões que têm como prerrogativa revelações angelicais. Como é o caso, por exemplo, do próprio Islã ou dos Mormons, e assim também de muitas outras seitas e religiões mundo afora, que têm como ponto de partida novas revelações angelicais. Mas até mesmo dentro dos movimentos evangélicos, nós temos visto uma ênfase exagerada em relação à presença de anjos, como se eles tivessem autoridade suprema e que eles fossem nos revelar coisas novas, né? Tem até o culto aos anjos, uma busca exagerada pela experiência angelical. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos estudar angelologia. Não, não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário, recomendo fortemente que você venha estudar essa matéria. Porém, aquela ênfase exagerada, principalmente por meio de movimentos pentecostais espúrios, e essa que é a verdade, movimentos pentecostais espúrios, isso daí é problemático, revela-nos um caráter de anátema, ok? Vamos lá? A verdade prática nos diz: os fundamentos da fé cristã são exclusivamente a morte vicária e a ressurreição do Filho de Deus. Amados, o que é vicária? A palavra vicarium, que vem do latim, tem a ver com substituta. Então, veja o que o autor da lição está nos trazendo como verdade fundamental do Evangelho de Cristo. O fundamento, aquilo que sustenta toda a nossa fé, que sustenta todo o edifício da igreja, da nossa religião, é a morte substitutiva de Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados, ele pagou a nossa dívida e pela fé, por meio da graça de Deus somente, é que nós podemos receber a salvação. Porque todo o trabalho, toda a obra foi realizada por Jesus. Ontem, no nosso curso presencial, nosso curso online presencial, eu estava explicando aos irmãos que frequentam o nosso curso e mostrando para eles que o céu não é uma recompensa. Num certo sentido, pode até ser, sim, considerado uma recompensa. Mas, ao pé da letra, o céu não é uma recompensa. Porque nós recebemos a recompensa por meio do nosso trabalho. Quem recebe uma recompensa recebe algo que lhe é próprio, algo a qual ele merece. E nós, irmãos, eu creio que você, leitor da Bíblia Sagrada, professor de escola bíblica dominical, há de concordar comigo, porque a própria Bíblia nos ensina isso. Nós não merecemos o céu. Muito pelo contrário, o céu é graça. É um presente imerecido, logo, não pode ser considerado como sendo uma recompensa. Ok? Então, neste sentido,
podemos e devemos compreender que o Evangelho de Cristo é totalmente baseado na graça de Deus e não no mérito humano, ok? Introdução ao capítulo 1. Primeiro, o autor da epístola é o próprio apóstolo Paulo, ok? Ele já começa a epístola se apresentando como sendo o autor. Os destinatários são olha lá o plural, meus amigos, as igrejas da Galácia. A Galácia era uma província romana com várias cidades. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo para as igrejas presentes nessa província, ok? O tema principal é a defesa do evangelho da graça. Haja vista que aquelas pessoas que se introduziram nas igrejas da Galácia estavam pregando um evangelho conhecido como o evangelho judaizante, ou seja, eles queriam misturar, fazer um sincretismo religioso entre cristianismo e judaísmo. Nós vamos ver um complemento muito poderoso da epístola aos Gálatas na epístola aos Hebreus, onde o autor aos Hebreus ele vai expor a respeito da superioridade da fé cristã com relação ao judaísmo. Ele mostra que aquelas pessoas, né, porque o enredo da epístola aos Hebreus é pessoas que queriam retornar ao judaísmo. Crentes hebreus, advindos do judaísmo, que estavam desanimados com o cristianismo e queriam retornar ao judaísmo. Então, ele está expondo que isso é um regresso. Não é uma evolução, muito pelo contrário, é um regresso. O evangelho de Cristo é a verdadeira mensagem de salvação. O sacrifício de Cristo é o verdadeiro sacrifício, e não o sacrifício de animais. Então, o autor está expondo, não somente o autor aos Hebreus, mas o próprio apóstolo Paulo, que o evangelho da graça é a verdadeira revelação de Deus. O contexto diz respeito à influência de falsos mestres judaizantes, ok? Porque eles eram chamados de judaizantes, eu já expliquei. Porque eles queriam misturar a fé cristã à fé judaica. Eles chegavam, por exemplo, dizendo que o apóstolo Paulo pregou o evangelho incompleto e que os homens, os helênicos, né, pessoas que não eram judeus, que eles deveriam se circuncidar, que eles deveriam guardar o sábado, que eles deveriam guardar também toda a lei de Moisés, tal como os judeus. E o apóstolo Paulo já deixa bem claro que isso é problemático. O sábado, a circuncisão é coisa de judeu. Inclusive, meus amados, uma informação importantíssima. Grava aí, se você está com papel e caneta, anota aí, tá? A epístola aos Gálatas, ela foi escrita um pouco antes do concílio que eles tiveram em Jerusalém, registrado em Atos capítulo 15. Lembram-se, lá em Atos capítulo 15, que o objeto da discussão dos apóstolos lá em Jerusalém é o primeiro concílio da igreja, é a questão da circuncisão, a principal pauta ali. E a resolução não é que os gentios deveriam se circuncidar, eles deveriam simplesmente se abster das relações sexuais iníquas e não comer carnes sacrificadas aos ídolos. Essa é a resolução do Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Porém, a epístola aos Gálatas foi redigida um tanto quanto antes, ok? Indo adiante, a saudação de Paulo, está lá dos versículos 1 ao 5. Paulo se apresenta como apóstolo não da parte dos homens, mas de Deus. Olha lá, versículo 1. Paulo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Por que o apóstolo Paulo se apresenta dessa forma? Porque esses judaizantes, eles eram extremamente covardes. Para tentar diluir a mensagem de Paulo, para tentar conseguir a aprovação dos Gálatas, inclusive pregando o seu judaísmo maldizente, né, por assim dizer, eles tentavam desqualificar o apostolado de Paulo. Então eles diziam que Paulo, sim, era um apóstolo, mas um apóstolo de menor categoria. Ah, Paulo veio depois, Pedro é mais importante, as pessoas de Jerusalém são mais importantes. Paulo não é tão apóstolo assim, tá? Inclusive, ele nem andou com Jesus, então eles estavam tentando desqualificar Paulo, igualzinho estava acontecendo, vamos ver se você vai lembrar,
lá nas epístolas aos Coríntios. Era igualzinho o que estava acontecendo lá. Ok? Eles queriam desqualificar a pessoa de Paulo. Nós chamamos isso de argumento ad hominem. Tá? Se você quiser anotar aí, ad com demudo, hominem com H. Argumento ad hominem. Quando você, ao invés de atacar o argumento, as ideias de um proponente, você ataca a própria pessoa para tentar desqualificar tudo aquilo que ela está falando. É uma velha falácia, né? É uma forma de sabotar o discurso do seu adversário. Então o apóstolo Paulo já está dizendo, não, negativo, gente. Eu não sou um apóstolo de menor categoria. Eu não fui enviado, porque a palavra apóstolo significa o enviado, né? Eu não fui enviado por Pedro. Eu não fui enviado por qualquer outro apóstolo. Eu sou apóstolo de parte de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo quem me enviou como sendo apóstolo. Ponto. Então, o apóstolo Paulo tem tanta autoridade quanto qualquer outro apóstolo de Jesus Cristo, justamente porque fora o próprio Jesus quem o escolheu, ok? Advertência contra o outro evangelho. Deste ponto aqui, irmãos, talvez os mais relevantes seja o versículo 9 e o versículo 6. Vamos lá, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu vou parafrasear ele. Gente, eu estou espantado. Eu acabei de pegar o evangelho genuíno para vocês e agora, depressa, vocês estão abandonando o evangelho genuíno e partindo para um outro evangelho? Aí no versículo 7 ele complementa, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então ele está dizendo: olha, eu anunciei uma mensagem, a mensagem genuína do evangelho, a salvação pela graça, por meio da fé. Gente, e vocês estão passando disso para outro evangelho. O evangelho das obras, que na verdade não é um outro evangelho. E aí vem o versículo 8 e o versículo 9 que ele diz: olha, ainda que nós mesmos, então, ainda que eu mude a mensagem que eu ensinei para vocês, ou um anjo vindo do céu vos anuncie um outro evangelho, é maldito. Olha a palavra que o apóstolo Paulo está dizendo. Esse outro evangelho é maldito. Se o crente abraça esse outro evangelho que é maldito, logo ele está sob maldição. Então veja como a questão das heresias, irmãos, é uma coisa muito séria e que nós não podemos negligenciar a seriedade disso, ok? O apóstolo Paulo está tratando disso com toda a seriedade e com todo o peso argumentativo. Ele está falando, olha, é maldito, é um evangelho maldito. E quem propaga isso é tão maldito quanto. Vamos lá. Os Gálatas estavam se afastando rapidamente do verdadeiro evangelho. Paulo condena qualquer evangelho diferente do que foi pregado e o perigo de buscar agradar aos homens ao invés de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Gente, ou você serve um ou você serve outro. Ou você vive em função de agradar homens, ou você vive em função de agradar a Deus. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? É como se ele estivesse dizendo assim, gente, a minha mensagem é desagradável mesmo. O evangelho da graça, o evangelho da cruz de Cristo, inclusive a forma com que eu vou ter que corrigir vocês agora, é desagradável. Então, eu estou aqui para agradar homens. Eu estou aqui para agradar Deus. Outro ponto que nós devemos enfatizar: a mensagem do evangelho é extremamente simples. É só você crer. É só você crer. E a palavra de Deus habitando o seu coração vai transformar a sua forma de viver. Então não é necessário nada místico. E aquelas pessoas, tal como nós vemos hoje, buscam algo místico, meus amados. E isso é uma coisa muito séria, né? Infelizmente, o ser humano tem essa busca exacerbada, essa busca exagerada por coisa mística. Não, é necessário o olhinho ungido, senão não está feito. O profeta da oração forte, não é?
Gente, não é assim que funciona, ok? O Evangelho de Cristo é baseado na fé. Vamos lá. O Evangelho que Paulo pregou. Está lá dos versículos 11 ao 17. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo um resgate do que aconteceu com ele, que está relatado lá em Atos. Lembra que ele era um perseguidor? Ele está relatando aqui, a partir do versículo 13. Olha, eu era um judeu zeloso, era um homem que buscava zelar pelo judaísmo. Inclusive, ele fala que ele perseguia a igreja de Deus. Só que ele diz que quando ele tem aquela visão, lembra? No caminho para Damasco, e aí ele fica cego, ele tem que refazer todo o conceito dele a respeito do judaísmo, porque o apóstolo Paulo não vai abandonar o Antigo Testamento, muito pelo contrário. Ele vai ter agora que buscar novamente o que é Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então ele está dizendo: olha, o evangelho que eu prego eu não recebi de ninguém. Eu recebi do próprio Jesus Cristo. Muito menos ele inventou, né? Mas ele está dizendo: eu recebi do próprio Jesus Cristo, por revelação do próprio Jesus. E por que, que ele está dizendo isso, irmãos? Justamente por aquilo que eu já disse. As pessoas queriam diminuir o apóstolo Paulo e ele está deixando já bem claro que não. Ele não é menos apóstolo que os demais. Ele é tão apóstolo quanto os demais apóstolos, ok? Versículo 17: Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então ele vai passar um tempo na Arábia estudando, preparando a própria vida para poder encarar um ministério. Olha a vida do apóstolo Paulo, irmãos. Quando ele tem aquela visão, aquele encontro com Cristo, e depois ele vai ter as escamas dos seus olhos removidas para voltar a enxergar, ele não sai pregando o evangelho dali, não. Ele vai se preparar. Esse é o relato do próprio Paulo, ok? Vamos lá. Testemunho pessoal de Paulo. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Quem é Cefas? O apóstolo Pedro. E não vi outros apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois, peraí, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus ao meu respeito. O que significa isso, meus irmãos? O apóstolo Paulo ele já está deixando bem claro, novamente repito, que ele não é menos apóstolo que os demais. Na realidade, ele é tão apóstolo quanto eles. Então é por isso que ele está trazendo esse relato. Olha, eu não recebi o evangelho de outra pessoa. Quando eu subi a Jerusalém, não foi para aprender o evangelho com eles. Inclusive, ele fala: olha, eu fiquei com Pedro só 15 dias. E eu nem me encontrei com outros apóstolos. Nem me encontrei com eles. Então ele está dizendo: olha, eu recebi o evangelho de Cristo por meio da revelação do próprio Jesus. Sou tão apóstolo quanto eles. É por isso que o evangelho que eu preguei, estou parafraseando Paulo, é o evangelho de Cristo. Esses judaizantes, esses falsos mestres que querem corromper a nossa mensagem, eles estão me atacando, mas sem particularidade nenhuma. Eles não têm autoridade para falar o que estão falando. E aí ele mesmo vai dizer a respeito do testemunho das pessoas que estavam presentes naquele momento, dizendo que todos glorificavam a Deus a respeito de Paulo, justamente por conta da conversão que Deus havia operado na vida dele. Ok, irmãos? Bom, a princípio é isso. O capítulo 1 é um capítulo extremamente profundo, apesar de ser um tanto quanto curto, somente 24 versículos, mas tem a sua profundidade. Então, professor de EBD, recomendo que você explore versículo por versículo. Depois, se você quiser, tá lá o nosso comentário bíblico, é só me procurar, só me chamar no WhatsApp que eu vou compartilhar com vocês, ok? Então, estamos à disposição e até a próxima aula, se Deus quiser.